Olá, eu sou Maria do Carmo e você está assistindo ao canal Mundo Secreto, tudo bem com vocês? Nosso conteúdo é focado em crimes, assassinatos, serial killer, mitos e lendas. E se você gostar do nosso conteúdo, você é muito mais que bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre um crime terrível. Acho que foi um dos crimes que mais me chocou durante esse um ano que eu faço o canal Mundo Secreto. Então, assim, eu já tô avisando a vocês que ele não é indicado para menores de 18 anos, nem para pessoas sensíveis, pois o conteúdo é cruel e explícito. Hoje nós vamos falar sobre o assassinato de Junko Furuta, uma garota de 17 anos que passou 41 dias em cárcere privado, sendo humilhada, torturada e estuprada todos os dias, durante 41 dias. O crime aconteceu entre 1988 a 1989, então começou no dia 25 de novembro de 88 e foi até o 4 de janeiro de 1989, que foi o último dia de vida de Junko Furuta. Então, vocês já estão alertados sobre o conteúdo, que é bastante radical. E tem cenas realmente bem explícitas, tá ok? E se você não for inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, dá aquela moralzinha pra gente. Deixa aí o teu like. Vamos lá, vamos aí, meter o dedo aí nesse like pra gente poder, tá aí divulgando o nosso trabalho, tá bom? Então vocês deem uma forcinha pra gente. E se for possível, por gentileza, deixe um comentário bem legal, tá bom? Então, sem muitas delongas, vamos começar o nosso vídeo. Puxa a vinheta! Junko Furuta, nascida em 18 de janeiro de 1971, e ela tinha 17 anos na época, tá? Ela era uma jovem muito inteligente que estudava na escola Yashiminami em Misato, no Japão. Então ela se destacava mesmo pela sua inteligência e boa conduta na escola, tanto dentro da escola e fora dela também. E ela também não compartilhava dos mesmos gostos de seus colegas, como sexo, álcool e drogas. Então ela era uma menina muito ativa, inteligente e muito alegre, além de ser muito bonita, uma adolescente muito bonita que chamava atenção por onde ela passava. Então isso realmente começou a causar um certo ressentimento e inveja em suas colegas, que começaram a criticá-la e a defamá-la. Só que sua beleza era muito grande e ela começou a despertar o interesse de muitos colegas e principalmente de um rapaz, um jovem de 18 anos chamado de Hiroshi Miyano. Hiroshi Miyano, ele fazia parte da nova geração de uma organização criminal chamada Yakuza. Ele tinha fama de valentão e que não recebia um não como resposta de nenhum tipo de pessoa, muito menos das garotas. E ele realmente começou a se interessar por Junko Furuta. E ela não gostava do comportamento dele como valentão e arrogante. E um certo dia, Miyano chegou perto de Furuta e informou que queria sair com ela. E ela, muito educada, porém firme, disse que não queria, que não estava com nenhum interesse nele, que ela realmente só queria estudar. Só que ela simplesmente deixou Miyano bem furioso, pois ele não queria um não como resposta. Junko Furuta foi raptada e mantida em cativeiro, estuprada, torturada e brutalmente assassinada. Os criminosos eram menores de idade na época, sendo eles Hiroshi Miyano, Shinji Minato, Jo Oruga e Atsushi Watanabe. Hiroshi Miyano, com 18 anos na época, após sair da prisão, mudou seu nome para Yokiwama Orushi.
Joruga, com 17 anos na época, após sair da prisão, mudou seu nome para Jo Kamisato. Shinji Minato, com 16 anos na época do crime, e fontes referenciam a ele como Nobunaru Minato. Yasushi Watanabe, com 17 anos na época, foi o único que não mudou seu nome, e também ele foi o único dos 4 que não teve nenhum problema com a justiça depois que ele completou o seu período na cadeia. Então, quando ele cumpriu o período de prisão, ele não teve mais nenhum problema com a justiça, ao contrário dos outros 3 que tiveram outros crimes e também foram presos. Dia 25 de novembro de 1988, Hiroshi e Minato estavam perambulando pelas ruas de Misato para procurar algumas meninas e roubá-las e estuprá-las. Só que Hiroshi avistou Junko Furuta de bicicleta pedalando umas 8h30 da noite, que ela vinha do seu trabalho de meio período. Então ele ordenou no caso, a Minato, que Minato fosse até Junko Furuta e desse um chute na garota. Então Minato chutou a garota, que em seguida caiu da bicicleta, e ela, desesperada, fugiu logo do lugar. E como quem não quisesse nada e que fosse uma inocente pessoa que estivesse passando logo ali, Hiroshi simplesmente pega na mão de Junko e informa a ela que vai ajudá-la e que se ela permite que ele a acompanhe até a sua casa em segurança. Furuta não imaginava que Hiroshi ia levá-la a um armazém, e lá ele realmente começou a informá-la que participava da organização criminal da Yakuza e começou a ameaçá-la de morte, que se ela não colaborasse, ele ia matá-la enquanto ela era estuprada. Depois do armazém, ele levou Furuta a um hotel, e lá no hotel continuou sendo maltratada e estuprada. E logo em seguida, Hiroshi ligou para os seus amigos Oruga, Minato e Watanabe, informando do ocorrido, que havia estuprado Furuta. E um deles, o Oruga, pediu para que Hiroshi permanecesse ali naquele hotel para que todos tivessem a chance de estuprar Furuta, já que eles tinham essa mania de estuprar coletivamente, pois já haviam estuprado uma menina anteriormente, só que eles haviam liberado ela horas mais tarde. Às 3 horas da manhã, Hiroshi levou Furuta a um parque próximo ao hotel, onde estavam esperando Oruga, Watanabe e Minato. E eles informaram ali em conjunto a Furuta que se ela não obedecesse, teria sérias consequências. Então Furuta foi rapidamente dominada pelos 4, e com um caderno que Furuta estava levando, eles conseguiram saber o endereço onde ela morava e começaram a dizer que iam matar toda a sua família, inclusive a sua mãe e seu pai. E ela começou a ficar com medo e não teve nenhuma reação. Então os 4 dominaram ela rapidamente e já começou ali mesmo na praça alguns abusos. Então Furuta foi levada a um cativeiro por 41 dias. Foi levada para casa de Minato, da casa dos pais de Minato, onde permaneceu 41 dias, sendo humilhada, ameaçada, torturada e diariamente estuprada. Para evitar a busca pela garota, Furuta foi obrigada por um deles a ligar para sua família, informando que ela estava fugindo de casa e que estava em companhia de um amigo que estava bem e não estava correndo perigo algum. Então ela ligou para sua família e informou que realmente estava fugindo de casa. Uma coisa bem estranha, porque se eu fosse a mãe dessa garota, eu teria ido buscar essa menina no inferno, mas isso não ia ficar assim.
Outra coisa que fizeram com Furuta foi que obrigaram-na a fingir ser a namorada de um deles, quando os pais de Minato estivessem em casa. Só que Furuta tentou fugir diversas vezes e pediu ajuda até aos pais de Minato, que eram os donos da casa onde ela estava em cárcere. E isso foi logo evidente que ela não era uma visitante, e sim, ela estava sendo... que ali tinha sido um sequestro, estava aí, bem evidente. E era bastante grave isso, e eles optaram pelo silêncio, pois os pais de Minato, no caso, foram ameaçados por Hiroshi, que logo informou aos dois que tinha conexão com a Yakuza e que se alguém intervisse ali naquele sequestro, naquele cárcere, iriam ter sérias consequências e que até possivelmente ele podia matar todo mundo que estava ali dentro daquela casa. Então, os pais de Minato realmente optaram pelo silêncio e fingiram que Furuta não estava ali na casa deles. E isso foi bastante crucial para Furuta. Incapaz de perceber os horrores que viriam a seguir, ela fez exatamente o que foi dito a ela e ela exterminou qualquer chance de resgate, com medo dos seus sequestradores. Junko Furuta não poderia imaginar os terríveis horrores que ela ia passar. Todos os dias, Junko Furuta foi humilhada, estuprada, e estima-se que Junko Furuta tenha sido estuprada por mais de 100 homens durante esses 41 dias de cativeiro. E ela foi humilhada e estuprada e abusada, espancada todos os dias em seu cárcere. Teve um dia que ela foi estuprada por 12 homens diferentes em um estupro coletivo, e eles até usaram o corpo dela como banheiro, ejaculando e urinando em cima do corpo dela. Furuta também foi utilizada como saco de pancada. Suas mãos foram amarradas, então eles começaram a bater em seu corpo. Sua cabeça foi empurrada ao chão, no chão de cimento, e seu nariz foi quebrado. E ela não conseguia mais respirar pelo nariz por conta da quantidade de sangue na cavidade nasal. E ela só conseguia respirar realmente pela boca. No 10º dia de cativeiro, Furuta foi espancada por uma barra de ferro e tacos de golfe. E foi espancada com tanta violência que terminou até mutilando uma de suas mãos. Além disso, Furuta era obrigada a se masturbar todos os dias na frente de seus raptores e dos amigos que eles convidavam para excitá-los enquanto eles bebiam cerveja. No 11º dia de cativeiro, por algum deslize dos algozes de Furuta, ela conseguiu alcançar o telefone e ligar para a polícia. Mas ela não conseguiu dizer uma só palavra, porque foi pega em flagrante por Hiroshi Miyato, que em consequência de tal ato a espancou muitas e muitas vezes. E todos os 4 espancaram Furuta, chutando sua cabeça. E em seguida queimaram-na com cigarro, apagavam cigarros em suas pernas e pés e depois jogaram fluido de isqueiro nela e tocaram fogo. Então as pernas de Furuta e os pés estavam em carne viva, estavam queimados. Junko Furuta também foi privada de alimentação e água. E quando ela pedia para comer e beber água, eles forçavam-na a comer baratas vivas e a beber sua própria urina. Foram jogados em seu estômago halteres, pesos. Então, os órgãos internos de Furuta estavam muito machucados. Ela não conseguia mais nem comer, nem beber água. E todas as vezes que ela tentou se alimentar de algum jeito ou beber água, ela vomitava e ela apanhava ainda mais dos seus algozes por vomitar no tapete. O corpo de Furuta já estava totalmente desidratado de tanto que ela vomitava.
tentando ingerir até mesmo água. Então eles batiam bastante nela porque ela vomitava o tapete ou realmente vomitava o chão. Os seus algozes batiam nela com barras de ferro, com tacos de golfe e até mesmo com varas de bambu. E muitas vezes Furuta foi espancada assim, sem nenhum motivo, só para eles se divertirem. Eles realmente introduziram coisas estranhas dentro dela, principalmente garrafas, espetos. Eles apagavam cigarros em sua vagina e colocavam tesoura, garrafas e até mesmo lâmpadas eram introduzidas na sua vagina. Furuta já estava tão machucada que ela não conseguia mais andar depois do 20º dia de cativeiro. Então, com os músculos totalmente machucados, pernas e pés queimados, Furuta ficava totalmente imóvel, mas ela ficava consciente. Ela não conseguia mais lidar com nada em suas mãos, pois as mãos, os dedos das mãos estavam totalmente dilacerados, eles estavam quebrados de verdade. Então ela não conseguia mais pegar nada com suas mãos. E Furuta realmente ela foi torturada todos os dias, foi espancada todos os dias e estuprada todos os dias. Foram introduzidos não só na sua vagina, como no seu ânus. No ânus também foi introduzido fogos de artifício e esses fogos, eles simplesmente fizeram com que ela tivesse hemorragia e queimaduras gravíssimas, tanto no ânus quanto na vagina. Então eles fizeram Furuta de um tipo de experiência macabra, introduzindo objetos pontiagudos tanto na sua vagina quanto no seu ânus e provocando hemorragias muito grandes. Como era inverno, Furuta foi obrigada a dormir na varanda nua, exposta ao frio. E muitas vezes ela era obrigada a sentar-se por horas em uma espécie de câmara fria, exposta ao frio extremo. Após o 30º dia de cativeiro, o rosto de Furuta foi queimado por cera quente que foi jogada em seu rosto e suas pálpebras foram queimadas por isqueiro e muitas vezes eram queimadas por velas. Muitos objetos pontiagudos estranhos foram introduzidos tanto na sua vagina quanto no seu ânus. Uma lâmpada quente e uma tesoura foram introduzidas. E essa lâmpada, ela acabou quebrando dentro da vagina de Furuta. Então causou uma hemorragia muito grave. Ao final das torturas diárias, Furuta também não tinha mais como controlar os movimentos da bexiga, nem de seu intestino. Então ela não conseguia mais urinar adequadamente, nem defecar adequadamente, por introduções de objetos estranhos, tanto na sua vagina quanto no seu ânus. Então ela perdeu realmente o controle do movimento. Então ela fazia xixi, defecava sem controle nenhum. E teve uma vez que ela se movimentou mais de 1 hora, ela foi se arrastando pelas escadas, porque suas pernas e seus pés já estavam tão machucados, estavam tão queimados que ela não conseguia mais nem se mover direito. Então ela passou mais de 1 hora tentando descer as escadas para ir ao banheiro, para tentar se lavar ao menos. Então Furuta ela não estava mais conseguindo nem se levantar. Seus tímpanos foram seriamente danificados e houve uma redução extrema no cérebro dela. Não satisfeitos, eles transpassavam agulhas nos seios de Furuta e ela foi obrigada a arrancar seu próprio mamilo com alicate. Os algozes de Furuta, eles fizeram atrocidades com o corpo da garota. E eles realmente deixaram o corpo de Furuta totalmente aleijado,
sem condições nenhuma, nem de Furuta se mexer. Havia dias que ela passava horas e horas sem sair do lugar, da mesma posição, pois ela permanecia lá bem consciente e sofrendo bastante dor. O corpo de Furuta também já estava com cheiro até apodrecido, de tanto que foi mutilado e maltratado, queimado. E esse cheiro podre também fez com que os 4 marginais perdessem até o interesse sexual por ela. E Junko Furuta passava a grande maioria dos dias sendo humilhada, nua, maltratada e muitas vezes espancada por ter um cheiro ruim. Então eles fizeram o que se pode nem imaginar com o corpo dessa garota, além de não ter mais condições nem de saber como eram as suas feições devido ao grande inchaço que o seu rosto estava. Então, Junko Furuta foi bastante agredida e machucada. Junko Furuta passou no chão, nua, chorando e sozinha. E durante os 41 dias de cárcere, ela pediu aos seus torturadores que a matassem, que acabassem logo com isso. Mas nenhum deles ouviu Furuta. Aqui vai um pequeno trecho da sentença do juiz Ryuji Yanase e ele explana: até objetos pontiagudos foram introduzidos na infeliz. Em sua vagina e ânus eram tesouros e espetos em brasa de um churrasqueiro. Os monstros apagavam cigarros sobre ela e atearam fogo nela. Ela implorou para matá-la. Queria se livrar do tormento o mais rápido possível, mas ninguém a ouviu. No dia 4 de janeiro de 1989, os torturadores e tormentadores de Junko Furuta chamaram-na para jogar um jogo chamado Manjogi, que era um jogo de paciência muito famoso no Japão. E ela jogou com os 4 tormentadores e ganhou, mesmo com seu estado de saúde já arruinado. E eles ficaram furiosos porque ela conseguiu vencê-los. E eles espancaram mais uma vez o corpo já desidratado, desnutrido de Furuta, com barras de ferro, tacos de golfe, com varas de bambu. Chutaram a cabeça dela e ela sangrou muito pelo nariz e pela boca. E não acabando por aí a sessão de tortura, eles, achando pouco, ainda jogaram fluido de isqueiro no seu rosto, na sua barriga, nos seus braços e nas suas pernas, e atearam fogo e começaram a rir sobre a cena horrível que estava acontecendo. Furuta lutou contra as chamas no seu corpo desnutrido durante 2 horas. E essas horas foram bastante cruciais e ela entrou em choque. E o seu corpo começou a morrer ali mesmo, no chão, frio e sozinha. E os torturadores ficaram rindo e continuaram a jogar o Manjogi, que era o jogo de paciência. No dia 5 de janeiro, como se tivesse tudo já planejado, os assassinos de Furuta pegaram o seu corpo desnutrido e queimado, enrolaram-no em cobertores e puseram-no em um tanque de 55 litros, depois encheram-no de concreto e simplesmente desovaram esse tanque, descartaram-no em Koto, em Tóquio. E o tanque ele foi recuperado no dia 29 daquele mesmo mês, 29 de janeiro, o tanque com o corpo de Furuta. Então, a Furuta foi identificado por exames e pelas digitais. E a autópsia identificou todos os danos que foram causados a ela. E quando a mãe de Furuta, ela ouviu a notícia do assassinato da filha e como foi feito, ela simplesmente desmaiou e logo em seguida teve que ser submetida a tratamento psiquiátrico ambulatorial. Ela poderia ter sido salva
ela poderia sim ter sido diversas vezes salva. Além dos pais de Minato, que não fizeram nada para tentar ajudá-la, no 11º dia de cativeiro, quando ela alcançou o telefone, ligou para a polícia e foi até cruelmente castigada por conta disso. Se a polícia tivesse ao menos rastreado o telefone, poderia ter salvo a vida dela no 11º dia. Outra coisa também que aconteceu, um rapaz que foi convidado para uma das sessões de estupro, um tal de Inara. Ele saiu da casa de Minato assim, horrorizado pelo grau de crueldade que estavam fazendo com aquela menina. Então ele simplesmente saiu do local, aterrorizado, e contou até ao seu irmão mais velho sobre o que tinha ocorrido, o que estavam fazendo na casa de Minato. As atrocidades com uma moça que aparentavam uma pouca idade. Então, o irmão mais velho de Inara falou com os pais dele e os pais ligou imediatamente para a polícia, que logo em seguida foram até a casa de Minato. E os pais do rapaz Minato, de um dos algozes de Junko Furuta, eles atenderam a polícia como se nada tivesse acontecendo. E os policiais perguntaram aos pais de Minato o que estava acontecendo, se havia cárcere privado, se tinha uma jovem ali. E eles simplesmente disseram que não havia cárcere algum, e convidou até os policiais para poder adentrar e investigar a casa. E os policiais, surpresos, se entreolharam e acharam aquilo que fosse uma grande mentira, que as pessoas estavam brincando ao telefone, e simplesmente pediram desculpa e foram embora. Se eles tivessem entrado naquela casa onde era o cárcere privado de Junko Furuta, eles tinham salvo a garota no seu 16º dia. Então ela podia estar viva. No dia 20 de janeiro de 1989, os 4 delinquentes foram levados à delegacia por conta de estupro de outra moça, de roubo e estupro. E 9 dias depois, os policiais foram até a casa de Hiroshi Miyano e encontraram várias peças íntimas de várias garotas, possivelmente estupradas, na casa dele. E um dos policiais até insinuou que sabia do estupro e morte de Junko Furuta. E Hiroshi Miyano, pensando que Joruga havia se entregue na delegacia, havia confessado o crime, então ele também confessou a morte de Junko Furuta e que sabia onde o corpo dela estava. Então eles foram até Koto e encontraram o tambor de 55 litros. Com o corpo concretado de Junko Furuta, naquele mesmo dia, 29 de janeiro de 1989. Todos eles confessaram realmente o crime com bastante frieza, com detalhes. E eles também informaram que não sabiam da gravidade do que estava acontecendo com Furuta, mesmo ela tendo sido massacrada durante esses 41 dias, ter apanhado muito, todos os seus ossos terem sido realmente esmagados. Furuta foi torturada e estuprada todos os dias, sem exceções. Então eles achavam que Furuta estava mentindo, fingindo sentir dor. E como eles eram de menores, eles tinham que ser julgados como jovens. E foram julgados como adultos devido ao crime bárbaro, que até hoje não se vê um crime assim parecido de longe. Então, lá no Japão, eles foram realmente julgados como adultos devido ao crime que foi realmente considerado bárbaro. Então, o juiz não teve como julgar esses marginais como delinquentes juvenis, em si, como assassinos. De acordo com a Constituição Civil japonesa, que foi criada em 1898, no século XIX ainda, a maioridade penal era de 20 anos, mas em 2018
foi criada uma lei que antecipava a maioridade penal de 20 para 18. E em 2020, no dia 13 de janeiro, ela entrou em vigor. No entanto, na época, os jornalistas da revista Shunkan Bushun divulgaram amplamente os seus verdadeiros nomes em sua edição no dia 20 de abril de 1989, informando que os direitos humanos não são necessários para os animais. Depois de que fizeram com Junko Furuta, eles não mereciam anonimato e ninguém que defendesse seus direitos humanos. Eles foram extremamente cruéis e implacáveis com os estupros e humilhações. Os marginais se declararam culpados a fim de diminuírem a sua pena e também por lesões corporais que resultaram na morte de Furuta. Eles foram condenados por sequestro e assassinato de Junko Furuta, mas não foram condenados por estupro, pois os investigadores forenses encontraram sêmen e pelos pubianos nos órgãos genitais de Junko Furuta de mais de 100 homens diferentes. E 3 dos marginais foram condenados a 8 anos de prisão, menos Hiroshi Miyano, que foi condenado em primeira instância a 17 anos e depois foi vista sua pena e logo em seguida ele foi condenado a 20 anos de cárcere e hoje todos estão livres. O funeral de Junko Furuta foi no dia 2 de abril de 1989 e se ela não tivesse sido assassinada no dia 3 de abril, ela teria sido presenteada pelo uniforme que ela ia usar em tempo integral, pois Junko Furuta trabalhava em meio período e o dono da empresa ele presenteou a família de Junko Furuta antes do seu sequestro com o uniforme que ela iria usar como funcionária integral. E esse uniforme foi colocado em seu caixão. Em face da grande repercussão que esse crime teve, não só no Japão, mas também no mundo inteiro, o nome de Junko Furuta foi exaustivamente falado na mídia. Pelo menos 3 livros na língua japonesa foram escritos sobre este caso, diversos filmes e algumas músicas que se referiram também ao caso de Junko Furuta. Muitos tributos foram feitos a essa moça de 17 anos que foi assassinada tão brutalmente. E muitas coisas assim a gente pode tirar como exemplo. Não deixar que os nossos filhos, principalmente nós que somos mães, não deixar que os nossos filhos, independente de ser menino ou menina, que quando liguem em horários que não são costumeiros, que nós demos uma atenção maior e que nós ensinamos aos nossos filhos algumas palavras-chave que possamos conectá-la com algum crime ou qualquer coisa que tenha saído fora do controle. Então é isso que o caso Junko Furuta tem a nos ensinar. Durante o funeral de Junko Furuta no dia 2 de abril de 1989, amigos de classe a homenagearam e uma amiga em especial fez um memorial dizendo as seguintes palavras: Jun-chen, bem-vinda de volta. Eu nunca pensei que viríamos você dessa maneira. Você deve ter sofrido tanta dor, tanto sofrimento. O rap que todos fizemos para o festival da escola parecia tão bom para você. Nós nunca vamos te esquecer. Ouvi dizer que o diretor lhe entregou um certificado de graduação. Então nós fomos formadas juntas, todos nós. Jun-chen, não há mais dor. Não há mais sofrimento. Por favor, descanse em paz. Toda tortura, todo tormento de Junko Furuta foi gravado por um de seus assassinos. Durante o funeral de Junko Furuta no dia 2 de abril de 1989, muitas pessoas se emocionaram bastante, chegando até a desmaiar, mas os colegas de Furuta deixaram homenagens e todo carinho a ela, com pombas e balões soltos no ar, representando a leveza e a alegria que Junko Furuta representava.
E uma curiosidade sobre esse caso: a história de Junco Furuta virou até uma história infantil, só que ao contrário. A história conta que uma menina levada sofreu diversos castigos por não obedecer os pais e por isso aconteceu todo o ocorrido. Então essa história infantil, ela realmente não condiz com a história de Junco Furuta. Então, que a história de Junco Furuta realmente seja um alerta para todos nós, que não queremos mais que outras Junco Furutas existam. Então, para você que nos acompanhou até aqui, eu espero que você realmente tenha pensado bastante sobre esse caso e que possivelmente tenha gostado do nosso vídeo. Então, se você gostou, traz mais outra pessoa para se inscrever no nosso canal, para nos assistir e nos apoiar. Então, a gente fica combinado na próxima semana, mais um vídeo e mais o nosso encontro. Fiquem com Deus e até lá.